Hoje você conhecerá as históricas muralhas de Valença, atravessará a ponte da amizade e romperá fronteiras, pois saímos de Portugal e chegamos à Espanha. Então acompanhe conosco Tui, Baiona e Vigo. Olá, muito bem-vindos a mais um programa No Caminho. E dando continuidade aí à Espanha, nós hoje mostraremos para vocês a linda cidade de Vigo. Mas antes, vamos dar uma espiadinha em Valença? O que separa Valença da Espanha é apenas uma ponte, 1 quilômetro. Estamos cá bem na fronteira entre Portugal e Espanha. Então embarque conosco aí nessa viagem e vamos caminhando a terras espanholas. As muralhas de Valença estão cheias de história antiga, história moderna, enfim, história. E toda essa história da fortificação da Praça Forte de Valença, que é como aqui se chama, começou em 1641, quando o rei de Portugal, Dom João IV, edificou essa Praça Forte, essa fortaleza de Valença do Minho. E aqui é uma cidade raiana, que significa, né? Raiana significa uma cidade que fica na fronteira entre um país e outro. Então, no caso, a gente está aqui na fronteira entre Portugal e Espanha. Por isso foi uma fortaleza edificada para a defesa, para o armazenamento de armas e da parte balística aqui da cidade de Valença e da fronteira portuguesa contra a Espanha. E essa cidade sofreu por muitas batalhas, passou por muitas guerras, enfim, e por muitos embates que ocorreram aqui em Valença. E um dos motivos dessa fortaleza ser um símbolo da arquitetura balística, da arquitetura de defesa daqui de Portugal e principalmente do norte de Portugal, é pelo fato de ter vários baluastres e guaritas, que são essas torres de comando, essas torres de vigia e de controle de quem chegava na cidade e até mesmo para a defesa, né? Então as pessoas usavam as armas através dessa defesa que existia aqui, que consiste em várias camadas, né? Em várias muralhas que existem tanto desde o rio até o centro histórico atual da cidade. Além disso, também havia os fossos, né? Então, essas partes que são vãos, corredores para a defesa e também para o ataque, né? Porque dessa forma eles poderiam se defender, porque existia uma muralha, mas também atacar, porque existiam pontos de ataque onde eles se localizavam e se situavam para poder realmente atacar. Apesar da fortaleza que vemos atualmente ter sido construída apenas em 1641, existia uma espécie de muralha ou um forte mais primitivo, construído no século XI ao século XII e talvez até no século XIII. Isso destinava-se à defesa da povoação e da travessia do trecho do rio, quando ainda não haviam pontes aqui na região. Após muito tempo, no século XIX, houve a Guerra da Restauração. Além disso, no século XIX, já bem mais recente, essa fortaleza serviu como uma defesa contra a Guerra Peninsular, contra as tropas napoleônicas que invadiram Portugal e a Espanha. E a fortaleza de Valença, ela serviu como realmente um ponto de defesa, um ponto de refúgio contra os franceses que estavam invadindo toda essa região. Atualmente, ela é considerada a mais importante fortificação do Alto Minho, objeto de diversas intervenções de conservação e restauro ao longo do século XX. Estamos em Baiona,
Neste local aqui, em 1492, chegou a caravela chamada Pinta, trazendo a notícia do descobrimento das Américas através de Cristóvão Colombo. E daqui deste local se espalhou por toda a Europa que existia um continente chamado América. Aqui atrás você pode ver o castelo de Monte Real. Esse castelo tem uma história incrível e muito rica, né? Porque existia já aqui em Baiona desde os tempos antigos e servia como um ponto de defesa para a Baía de Baiona e a Baía de Vigo, e além das outras baías de cidades próximas. Então era realmente um porto de defesa em meio a tantos ataques de piratas, de corsários, enfim, de qualquer ataque e batalha que viria de fora. A primeira menção que existe a esse castelo, ou pelo menos a um castelo primitivo que já existia aqui, ao período de Júlio César, quando o imperador romano veio até Baiona, veio até toda essa região, né, desse norte da Espanha e conquistou a região. Então ele deixou suas marcas assim, aqui em Baiona, assim como outros imperadores romanos, assim como os visigodos e assim como os muçulmanos, né, os árabes, os mouros que vieram do sul, também deixaram suas marcas aqui. Então é um castelo que tem muitas marcas históricas e culturais. Como já falado antes, esse castelo passou por muitas batalhas, muitas guerras, muitas invasões. Ele continua intacto, pelo menos ao que parece, até hoje. E a verdade é que na Idade Média, essa região toda aqui de Baiona, de Vigo, mas principalmente aqui em Baiona, que era onde havia realmente esse castelo, onde haviam senhores mais ricos, onde havia área pesqueira, foi uma área muito devastada e muito invadida. E houveram muitas batalhas aqui entre Portugal e Espanha, porque essa região aqui fica mais ou menos uns 80 quilômetros de Portugal, da fronteira portuguesa. Então acaba que na Idade Média, durante esse período ali, aqui foi uma região muito invadida pelos portugueses e conquistada várias vezes pelos portugueses, ingleses e espanhóis. Enfim, muitos países batalharam por essa área, por ser uma área muito rica em muitos recursos. E em 1589, o corsário inglês, que era uma espécie de pirata, Francis Drake, ele invadiu essa região, saqueou muitas cidades, furtou coisas de muitas cidades, coisas de igrejas, destruiu muitos monumentos históricos, como a Igreja Catedral de Vigo, e também tentou destruir esse castelo, mas ele conseguiu ser um pouco controlado ali. Mas o que realmente importa é que esse castelo ele continua intacto, ele continua aqui, e ele passou por muitas coisas, mas hoje a história dele permanece aqui na Baía de Baiona. Este é o monumento Encontro entre Dois Mundos e ele foi construído com a finalidade e o intuito de homenagear o encontro entre os dois continentes, o continente europeu e o continente americano. Olha que interessante que encontramos aqui, a Ponte da Amizade que liga Portugal à Espanha. Assim como aí no Brasil nós encontramos a ponte que liga Brasil ao Uruguai, aqui nós temos a ponte que liga Portugal à Espanha, a Ponte da Amizade. A economia de Vigo gira em volta do mercado pesqueiro, de Salinas e principalmente do porto. A cidade é um grande porto comercial marítimo. O nome Vigo vem da palavra viking, vige, que significa baía. Mais tarde foi apelidada de Vicos, nos tempos romanos, e então virou Vigo. E depois de alguns quilômetros rodados, chegamos finalmente na cidade de Vigo, aqui na parte autônoma da Galícia, na província de Pontevedra. Aqui é conhecido aqui como a Ria Baixas, mas também os fiordes espanhóis do norte da Espanha. E passeando pelas ruas de Vigo, chegamos aqui nessa Alameda, que eles chamam de Alameda do Ensancho, que é a Vigo Senhorial.
Aqui nesses belos jardins você vai encontrar um zoo com diversas espécies esculpidas. Também encontrará o jardim botânico. E aqui as famílias vêm para passear, para se assentar, conversar. E neste lugar onde estamos neste momento, na Praça de Compostela, é o metro quadrado mais chique aqui da cidade de Vigo. E a partir dessa árvore, vou contar uma história sobre outra árvore que é símbolo da cidade de Vigo, que é a oliveira. Se você olhar para o brasão da cidade de Vigo, você vai ver um castelo, uma espécie de ilha, porque Vigo fica realmente numa área em que o mar é muito importante. E também ao lado do castelo você vai ver que há uma oliveira, porque Vigo foi conhecida por muito tempo como a cidade das oliveiras, por ter um clima que é meio mediterrâneo e também meio oceânico, né, devido à proximidade ao Oceano Atlântico. E aí por isso a cidade tinha esse costume já de ser um terreno muito fértil para oliveiras. A partir desta imagem você pode ver a ilha de Cíes. Segundo a história, Júlio César, quando conquistou aqui essa região da Galícia, quando ele terminou as suas conquistas, o seu trabalho, ele então tirou um tempo de folga ali para renovar as suas forças e para descansar nessa ilha de Cíes. Segundo também relata a história, nos tempos da Idade Antiga, os romanos chamavam essa ilha de Paraíso dos Deuses. E essa ilha é tão bonita que ela se tornou o segundo maior turismo aqui da região da Galícia, perdendo apenas, ou ficando apenas atrás da Catedral de Santiago de Compostela. Mas essa ilha nem sempre foi como é hoje, assim desabitada, ou apenas turística. Há muito tempo atrás ela era uma ilha habitada, as famílias viviam naquele local. Mas devido aos poucos recursos ali de sobrevivência, de alimentos, de cultivo, aos poucos essas famílias foram deixando a ilha e habitando nessas cidades aqui ao redor. Quem sabe um dia o No Caminho não vai ali fazer uma reportagem especial da ilha de Cíes. Ah, a equipe gostou! Vibraram! Agora estamos aqui em frente à estátua de Júlio Verne, ou Jules Verne, como é falado na França, onde ele nasceu. E esse autor ele é muito famoso mundialmente, também no Brasil. Ele escreveu alguns livros assim que são bem famosos e que até entram como livros paradidáticos assim, em muitas escolas, como é o caso do livro dele 20.000 Léguas Submarinas, como é o caso do livro Viagem em Volta ao Mundo em 80 Dias, e também como é o caso do livro Viagem ao Centro da Terra. Enfim, e esse escritor ele influenciou muitos filmes, séries e até outros livros mesmo, mas a verdade é que ele se inspirou muito nas obras dele aqui em Vigo. A primeira viagem dele a Vigo foi em 1878, ali no finalzinho do século XIX. Vigo já era um grande porto, já estava começando a crescer como uma marinha, uma cidade portuária. E o Júlio Verne ele se aproveitou disso para se inspirar na cidade, principalmente na enseada de Saint-Simon, onde ocorreu a Batalha de Rande, uma batalha que definiu o futuro da Baía de Vigo, o futuro do comércio, da cultura, da economia da cidade e do estatuto da cidade como uma cidade. Enfim, e Júlio realmente se inspirou nesses fatos históricos que ocorreram na cidade e também na própria marinha daqui de Vigo, no próprio mar aqui dessa Baía de Vigo, no Atlântico Norte aqui da Espanha e na costa espanhola. E outra coisa é que ele também se inspirou aqui, e isso foi uma coisa oficial, ele mesmo admitiu que ele se inspirou aqui nos mares de Vigo, na fauna e na flora do mar de Vigo, para escrever seu livro 20.000 Léguas Submarinas. Tanto que ele até refere-se a Vigo em um capítulo desse livro, quando ele se refere ao Nautilus, uma espécie de navio submarino que existia nessa obra que ele escreveu. E aí, nesse capítulo específico, ele fala sobre Vigo. Este parque que você vê neste momento é o Parque de Monte Castro, um parque aqui da cidade. Estamos em uma das suas entradas. Essa entrada aqui dá para um dos miradouros deste local, o outro está interditado.
devido à Covid, mas paramos neste momento aqui neste memorial. Essa pedra foi levantada em memória, em homenagem a 136 homens que morreram na época da ditadura. Esse homem, polo-franquismo, ele foi um ditador nessa nação, como se fosse um Hitler. E então esses homens morreram em prol da liberdade desse país e este monumento foi erguido como memória em homenagem a eles. Esta é a Rua Príncipe, a Rua do Comércio, a Rua dos Artistas e também a Rua dos Vendedores. Eu estou aqui com o senhor Manuel Castro tentando me vender um jornal. Sim, jornal aqui se fala jornal na língua galeno. Mas ó, você mulher que está me assistindo, essa é a sua rua preferida, tem cada loja aqui. Mas eu sou uma mulher curada, né? E não sou assim tão ataviada, tão assim faminta por compras. Mas se você vier aqui em Vigo, esta é a sua rua, guarde aí, Rua Príncipe. Eita glória, vamos à la playa, diz a Espanha. Chegamos na praia de Samil, a praia mais procurada pelas famílias para trazer as suas crianças durante o verão. Aqui, além da praia, tem 3 piscinas onde os pais deixam as crianças, tem quadra de basquete, tem pista de patinação, é a praia da família. Mas, queridos, não se engane, aqui na Espanha é tudo muito assim complicado. Mesmo nessa praia de família, você vai achar muitas pessoas de topless. Então, se você quer visitar a Espanha e vir à praia, se prepare, porque cada quilômetro, queridos, é um susto. Até já! Vocês sabiam que aqui na Galícia se fala galego? Não era galês? Não, galês é lá no sul da França. Aqui é galego, a língua mais próxima do nosso português aí do Brasil. Ah, tá. Eu pensava que galego era quem era parecido comigo. Branquinho, louro, do olho azul, bem branquinho, sabe? Mas não, é galego porque quem morava aqui era descendente dos ingleses. Então, geralmente eram os branquinhos, lourinhos dos olhos azuis. Por isso eram chamados de galegos, pela descendência inglesa. Ah, agora eu entendi. E chegamos à hora mais gostosa desse programa. Agora é hora da gente degustar esse prato típico feito aqui. E ele é feito, o nome dele é empanada galega. Ele é feito, a massa dele com trigo e com manteiga. E o recheio é feito de bacalhau com algumas ervas também. E eles têm esse costume de usar muito peixe, né? Porque eles têm essa região muito pesqueira, de portos e comércio portuário. E também tem a questão dos mariscos aqui e dos próprios frutos do mar. Então aqui eles se influenciaram para fazer esse recheio de bacalhau com ervas, que representa aqui essa região. Vamos degustar? Vamos sim. Muito bom. Bem gostoso. Diz a Bíblia que não há nada encoberto que não seja revelado. Nossa equipe partiu com todo entusiasmo para vir gravar em Vigo. E ao gravar na praia de Samil, como que a pastora pega os irmãos ali, queridos, tomando um solzinho e brincando na areia. Porque como você acompanhou aí, Samil, Vigo é muito perto, né? Aqui de Braga, apenas 45 minutos. Então é normal que os irmãos se dirijam ali para a Espanha para descansar um pouco. Então os irmãos da igreja, né, e vários outros que não estão aqui aparecendo nesse vídeo agora, porque estão com vergonha, estão ali cheios de areia e com o cabelo bagunçado, né? Não quiseram gravar, mas eu estou aqui, né, com os corajosos Bianca Francini e Gabriel Machado para gravar conosco esse vídeo sobre Vigo. Mas agora eles já estão arrumadinhos, né, queridos? Então,
Como é que foi Vigo? Gostaram? É a primeira vez de vocês? A minha já é a segunda vez que eu vou e eu gostei bastante. É mais parecido com o Brasil. Eu gostei. E você, Eu Gabriel? também, já fui lá várias vezes e gosto muito. Sempre que tá esse calorzinho é muito bom ir lá. Olha só. Mas espera aí, e os topless da praia? Porque nessa praia tem topless. Vai, fala a verdade, vocês viram o topless? A gente tampa os Tem olhos. que tampar. E você, Gabriel? Tem que tampar, tem que tampar. Você viu aí que eu falei no vídeo, né? Que é uma praia onde as pessoas ficam bem à vontade, né? E se você caminhar um pouquinho mais pra dentro dela, você vai ver a gente ainda mais à vontade, não só de topless, mas sem nada, né? Literalmente falando. Queridos, o tema de Vigo é mar. Então eu convidei aqui a Bianca, porque a Bianca é do nosso grupo de louvor, assim como o Gabriel, e eu queria pedir para ela então cantar uma música tema, já que aqui fala de mar. Eu queria que ela cantasse pra gente aquela canção tão linda, Oceans, que a Ana Paula Nóbrega gravou, não é? Que chama Oceano, não é isso? E ela vai cantar um pedacinho pra gente. Se você não sabe, a Bianca tem chamado missionário e tá indo. Em nome de Jesus, né, com a poderosa mão do Senhor, está indo para lá no início do ano que vem no Cefenai, uma escola de teologia que prepara líderes cristãos para a missão, mas também no viés de louvor. Então, se você aí ama missões e quer investir no missionário, está aqui uma terra fértil para você investir. Vamos ouvir então? Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro num mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia! Que canção linda, queridos, que momento lindo, que unção. Nós somos dele e ele é nosso. Quero agradecer, muito obrigada, viu, pela entrevista, Bianca, muito obrigada, Gabriel, que o Senhor continue abençoando imensamente a vida de vocês e usando vocês com muita unção no reino dele. Que tudo, Bianca, dê certo para você, que o Senhor abra os caminhos para você ir estudar lá no Cefenai, em nome de Jesus. Amém. E continue aí conosco no programa No Caminho. Ao chegar neste local, o miradouro Castro de Vigo, nós conseguimos enxergar a cidade do alto. E como é bonito enxergar a cidade como um todo. Daqui de cima parece que não há correria,
Daqui de cima parece que tudo está calmo, que tudo está gozando de uma santa paz. E eu fico imaginando Deus olhando todo o universo de cima. Mas nós pertencemos a um Deus que não apenas criou todas as coisas, que não apenas enxerga as coisas lá de cima, mas é um Deus que não se contentou em ficar de longe. Esse Deus se encarnou e Ele, na pessoa do seu Filho, veio caminhar nesta terra. Ele não apenas espiou de cima, Ele veio espiar de perto. Ele veio ficar perto de mim e de você. O que você sente, Marquinhos? O que você sente, Roberto, ao pertencer a um Deus desse que atravessou o universo para estar perto de vocês? Muito amor e carinho que Ele tem pra gente. Cuidado, amor, cuidado. Você tem esse Deus. Lembre-se, o seu Deus não é um Deus transcendente, ou seja, um Deus longe. Ele é um Deus também imanente, um Deus longe, mas um Deus principalmente perto, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é à toa que o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Este foi o programa No Caminho na Espanha. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença conosco. Isso nos incentiva aqui a melhorarmos cada dia mais, porque sabemos que você está aí do outro lado, viajando conosco em cada um desses lugares que temos passado. E lembre-se, não saia do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Te aguardo, te aguardamos na próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. No próximo programa, finalmente você conhecerá a capital de Portugal, Lisboa. Através de 2 programas, nós mostraremos o que de melhor tem esta linda e milenar cidade.